Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Nomadic Cast. Aqui é a Sofia, nômade digital há 3 anos. Viajei sozinha por 2 anos e meio, mas atualmente estou viajando em casal e descobrindo as vantagens e os desafios. Eu sou Fernando Canares, sou nômade digital há 10 anos e eu viajo sozinho. Já ouvi muita treta de casal nômade. Admiro alguns casais nômades que começaram e sei que muitos casais já terminaram também. E hoje a gente vai poder falar um pouco sobre isso, sobre como é ser um casal nômade. A gente tem aqui alguns convidados que são muito legais porque eles começaram na vida nômade como casal. E a gente vai poder ouvir um pouquinho sobre eles. Mas antes disso, e aí, Sofia? Você falou aí que você tá casal nômade, mas você veio de 2 anos e meio sozinha. E aí, você tá gostando? Você acha que tem muita diferença ser nômade sozinha e ser nômade casal? Eu acho que tem sim. E tem, né, as vantagens e desvantagens. Então, eu 2 anos e meio tomando decisões, indo para onde eu queria, com a minha rotina de comida, de alimentação, de exercícios e festas. Então, enfim, uma coisa é viajar sozinho e tu tomar as decisões por conta. Mas aí, né, quando eu conheci esse nômade, a gente começou a viajar juntos, começamos, né, a tomar as nossas decisões em conjunto. Aí tem a negociação que entra, né? Tá sendo maravilhoso, eu tô adorando, nenhum perrengue em relação à negociação. Inclusive, eu até gosto, porque ele procura Airbnb, ele procura voos, e eu não tô fazendo nada. E isso é uma coisa que me estressa muito, né? Eu fico muito estressada com tomada de decisão. Então, a gente acaba dividindo algumas tarefas e tá dando super certo, né? E isso tudo eu consigo comparar, né? Porque eu viajei sozinha por 2 anos e meio e agora tô de casal. Então tem, né? É interessante de eu fazer essa comparação. Mas tem alguns casais por aí que começaram a jornada juntos, né, Fernando? Exato, e muitos casais terminaram também. E acho que vai ser legal a gente conversar para entender como que funciona essa questão de você viajar junto com outras pessoas. E aí, assim, antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu queria falar que a gente, no The Nomadic Club, a gente fez uma pesquisa, a gente fez um estudo sobre os nômades digitais brasileiros. E esse estudo apontou que 42% mais ou menos dos nômades brasileiros viajam acompanhados. Seja em casal, seja com amigos, enfim, seja de alguma forma eles estão acompanhados. Ou seja, 60%, um pouquinho menos de 60% realmente viaja sozinho. E a gente acha que tem aquilo, né? Ah, nômade digital viaja sempre sozinho, tá sempre sozinho, não sei o quê. A gente já falou, inclusive, no episódio do André, que dá para conhecer, sim, muita gente. Tem muita gente que viaja acompanhado, muita gente que encontra outras pessoas no meio do caminho. E a gente também tem os nômades casais. E aí, olha que curioso. De todos os nômades brasileiros, 27,5% se declararam casados. Então, a gente tem muitos casais, muita gente que casou, muita gente que tá rodando o mundo casado e que tá explorando como esse estilo de nomadismo digital. Então, assim, a gente tem bastante nômade. Eu acho que você, Sofia, deve receber muito essa pergunta, assim como eu. Ah, você não se sente sozinho, ainda mais quando você estava solteira, né? Ah, mas não é de ficar sozinho, não é ruim achar outras pessoas, não sei o quê. E não, tipo, a gente tá acostumado com isso e a gente tem provas de que sim, também dá para viajar em casal. A gente tem aqui um casal e a gente conhece muitos casais. Então, assim, tem muito casal que é nômade. Eu acho que sim, a principal vantagem de viajar como casal é você poder dividir o custo do Airbnb. Que, poxa, tipo, imagina, tipo, a gente poder pegar um quarto ali ou um apartamento e poder dividir em 2, pô, é muito mais fácil, muito mais barato. É uma coisa que eu sinto muito e a gente sabe que é um dos custos mais altos, inclusive, quando a gente pensa nessa vida nômade. Mas, enfim, então hoje a gente vai falar um pouco sobre nômades digitais que são casais. E para isso, a gente convidou aqui o Lucas e a Ellen. Eles entraram no The Nomadic Club mais ou menos há uns 2 anos, eu acho, alguma coisa assim, quando eles estavam começando a fazer essa transição da vida sedentária para a vida nômade, a gente pode dizer assim. E eles já começaram nômades digitais como casais. E assim, eu tenho muito orgulho de poder ter acompanhado toda a transição deles. Eles venderam tudo, eles se organizaram, eles saíram para viajar, já rodaram pela América do Sul. Estão na Europa há bastante tempo, inclusive, e eu vivo acompanhando deles. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eles fazem, da vida deles, da rotina deles. Então, assim, é um prazer poder ter eles aqui. E aí, com isso, eu queria que vocês se apresentassem, então, o nosso casal. Eu já falei aqui no offline para eles, que é o meu casal nômade favorito. Eu acho muito legal, eu admiro muito o que eles fazem, enfim, a dedicação que eles tiveram. Eu queria que vocês contassem pra gente aí, conta quem são vocês, como é que vocês tomaram essa decisão de virar nômade e onde que vocês estão agora, né? Pra gente saber.
Olá, gente, que prazer! Poxa vida, depois dessa introdução, a gente que fica muito feliz, Nando, uma inspiração desde o início, desde muito antes da gente ser nômade. O Lucas vai contar um pouco dessa história, mas, bom, vamos lá. Meu nome é Ellen, eu sou casada com o Lucas, nós somos família Ferlini, né, depois que casamos. A gente tem 26 anos e nós estamos, então, assim como o Nando pincelou ali, nós temos mais ou menos aí 2 anos de estrada, mas muito mais tempo de planejamento, desde que essa ideia nasceu e a gente começou a pensar sobre esse negócio de ser nômade, então a gente está bastante tempo pesquisando muito sobre esse assunto. Bom, nós somos sócios no casamento e nos negócios, então acho que isso é uma parte Ah, que legal de joia. contar. A gente não era, nós tínhamos nossas empresas separadas, o Lucas trabalhava numa área e eu trabalhava, né, com áreas próximas dentro do marketing, mas a gente fazia coisas diferentes, até que a gente viu que dava para um complementar o outro e fazia muito mais sentido a gente oferecer os nossos serviços como uma coisa só. Então, nós unimos as empresas e hoje nós somos um CNPJ só, então a gente literalmente divide tudo. Empresa, renda, assim, é uma lógica bem completa de tudo, casamento, vida, tudo, 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 24 horas por dia, né? Te presente, meu bem. Ok. Olá, pessoal. Certo? Me chamo Lucas e a Ellen fez a apresentação porque realmente a gente divide muita coisa, né? Então, muito do que ela falar vai também replicar comigo. Eu estava pensando sobre essa questão do timeline, né? Pensando nessa questão de nômade, casamento e tudo mais. E se a gente for começar num cronograma, eu lembro até hoje, em 2018, quando eu comecei a pesquisar sobre formas de trabalhar online, e aí dentro disso acabei descobrindo marketing digital, mais especificamente hoje a área que eu trabalho, de mídia paga, né, performance, acabei conhecendo o Nando em 2018 ali, e não só a mudança de trabalho, que eu precisava ter essa transição, quanto também o estilo de vida, né, que já estava linkado com os conteúdos do Nando, tudo, com o nomadismo. E aí é engraçado, né, porque a gente sempre conversa sobre isso, e a gente foi falando sobre eu fui apresentando para ela, né, a proposta, tipo, olha só essa pessoa viajando e tudo mais, e ela só olhava assim, ah, legal, ok, né, só, ah, legal, beleza, mas nunca que aquilo ia passar aqui, Que nossa, realmente, doideira. Nossa, incrível! isso, Só isso. e nesses foram, sim, anos intensos, porque 2 anos depois, inclusive na pandemia, né, em novembro a gente casou, então a gente já estava namorando já há um tempo, e a gente casou em novembro de 2020, no meio da pandemia, tudo foi um casamento bem específico, estava todo mundo de máscara, a gente teve que convidar poucas pessoas. Nosso casamento foi transmitido ao vivo, a gente conseguiu fazer isso, né? Então a gente Para mandou todo o mundo link para os participar. familiares, né? E aí, né, depois, 2 anos depois, ali em 2022, mais ou menos, que a gente começou a entrar na comunidade, entender mais e realmente colocar esse plano para rodar, né? De estar nômade e estar casado, né? Porque quando a gente casou, a gente já tinha essa ideia, mas a gente não sabia como executar. Então, a comunidade foi fundamental, porque a gente não sabia o lado prático da coisa. Então, quando a gente entrou na comunidade, começou a ter contato com outros nômades e ver outras realidades, e a galera, de fato, na prática, a gente falou, Hum. não, então vamos, porque dá certo. Que legal isso, né? Porque tem muitos nômades que começaram. Eu, por exemplo, começamos sem querer, assim. Eu não comecei porque eu queria ser nômade, eu comecei porque eu queria viajar. Aí depois que eu fui descobrindo, né, o que que é, eu descobri que tinha mais gente, eu descobri que tinha brasileiro, que tinha gringo, que tinha pessoas nesse estilo de vida, né? Mas que legal de ouvir essa história, assim, de que vocês se organizaram. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que o Lucas convenceu a Ellen, foi isso? Não, brincadeira. Exato, exato. Como é que foi o Na processo, verdade, Ellen? assim, no início, realmente, assim, eu não tinha muito essa questão, assim, eu achava legal, pô, nossa, incrível, gostava de acompanhar, gostava de ver, mas eu não conseguia me imaginar, porque eu, na verdade, não por não querer, mas porque eu achava muito impossível mesmo, eu achava muito Uhum. distante da minha realidade. E aí, quando a gente começava a conversar um pouco mais sobre isso, a gente começou a entender que, na verdade, o maior impedimento era só a questão do trabalho, a questão do trabalho ser remoto. Porque, de resto, a gente tinha muita vontade de fato, conhecer o mundo. A gente já é muito desapegado com coisas materiais, acho que isso é uma coisa legal de falar. A gente já tinha um estilo de vida minimalista muito antes do nomadismo.
Então, a gente já tinha uma lógica, assim, de baixo consumo, o consumo de coisas mesmo, para nós, sempre foi muito, assim, pensado, é algo que a gente reflete muito, a gente conversa muito sobre esse assunto de consumo consciente e tal. Então, para a gente, a transição, por exemplo, para viajar com pouco, ter poucas coisas, ter uma vida mais leve, né, no sentido de carregar só as mochilas e tal, não foi um super, assim, um super problema, né? Então, quando a gente destravou a questão do trabalho, que tanto para o Lucas quanto para mim, a gente fez a transição de carreira e a gente se entendeu e viu que ia dar certo, aí foi quando destravou todas as coisas, assim, aí a gente falou, Joia. então é possível, a gente só precisa se organizar, planejar e colocar a coisa mesmo para acontecer. Isso. E uma pergunta rápida, antes de eu fazer a próxima pergunta. Há quanto tempo vocês se conhecem? Nossa, vai ter que puxar no records aqui. A gente fez esse cálculo, se a gente for considerar, assim, se conhecer, pô, a primeira vez que a gente se viu, Tá eu fechando acho que, 10 anos. eu acho que de 9 a 10 anos. Tá fechando 10 anos agora. A gente se conheceu quando a gente tinha 16 anos, mais ou menos. No colégio? No segundo Não, grau? Não, no ensino médio. a gente se conheceu no ensino médio, assim, a gente estava no ensino médio, sim, mas a gente se conheceu na igreja. A gente tinha muito assim, né? Nós fazíamos parte da mesma comunidade, tinha o mesmo círculo de amigos, mas diz o Lucas que quando ele me viu pela primeira vez, ele já sabia que vou casar com aquela guria ali. Love is in the air. Eu faço essa pergunta porque é o seguinte: eu conheço muitos nômades, nesses meus 10 anos de nomadismo digital, que começaram nômades e terminaram solteiros. Ou casais que se encontraram, mas ficaram um certo tempo e não foram pra frente, ou pessoas que são nômades e não conseguem entrar num relacionamento por muito tempo. E aí, assim, conversando com nômades lá no The Nomadic Club, e, enfim, todos os nômades que eu já troquei uma ideia, enfim, nessa minha vida nômade. A gente percebe que a vida de casal ela acaba sendo muito mais complicada, porque vocês acabam tendo que compartilhar o tempo todo, acabam ficando sozinhos, inclusive quando estão viajando para fora do país. Então isso eu sei que é uma coisa um pouco mais complicada. E aí eu lembro, teve um casal, que é um casal que tá junto até hoje e que é nômade digital, inclusive, tá? Que eles me contaram o seguinte, e faz muito sentido e por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Eles falaram que eles já estavam juntos quando eles viraram nômade há pelo menos também uns 10 ou 15 anos. Aquela coisa, né, de casal que se conhece na adolescência. E aí eles me explicaram isso. Eu perguntei pra eles, tá, mas não é ruim, tipo, vocês não sofrem, enfim, por que vocês acham que alguns casais nômades se separam? Eles falam, não, tipo, a gente se conhece há tanto tempo, a gente já tá junto há tanto tempo, já passou por tanto perrengue e já conhece tanto um outro, que pra gente virar nômade não é um grande problema, porque a gente já tá junto, a gente já se conhece, um conhece muito bem o outro. Então, assim, eu cheguei à conclusão que, assim, casais nômades que provavelmente vão dar mais certo são casais que já se conhecem há muito tempo. Vocês estão aqui, são a prova disso, né? Vocês estão aqui há tanto tempo junto. E eu acho que vocês devem se conhecer muito bem. Vocês devem já lidar com os perrengues muito mais fácil. E isso é um problema pra gente, né? Pra gente que tá solteiro e quer se relacionar, enfim. A gente sabe que é um pouco mais complicado, porque a gente vai ter objetivos diferentes, vai conhecer uma pessoa que tem metas diferentes, destinos diferentes, isso pode ser um problema bem grande. Mas, enfim. Posto isso, e sabendo que muitos nômades deixaram de ser nômades casais por, enfim, provavelmente diversos problemas, justamente por essa questão do nomadismo potencializar qualquer possível problema, eu queria perguntar para vocês quais são os maiores desafios que vocês acham ou que vocês enfrentam de estar junto 24 horas por dia. Porque assim, vocês estão viajando juntos, vocês estão há 2 anos rodando o mundo, vocês trabalham juntos, vocês dividem apartamento. Eu queria saber, assim, até uma curiosidade para quem está ouvindo, né? Quais são as maiores dificuldades ou os maiores desafios que vocês têm de trabalhar junto, viver junto e estar rodando o mundo há 2 anos juntos? Legal, muito boa essa pergunta. Igual você falou, eu acho que essa questão de já se conhecer desde a adolescência, eu acho que é realmente um fato. Porque quando a gente fala de nomadismo, realmente é o que potencializa coisas que estão lá intrínsecas, lá internas da pessoa. Porque, querendo ou não, a gente sabe que no nomadismo a gente acaba tomando decisões muito sérias em curtos períodos de tempo, né? Então, algo que, por exemplo, vamos dar o exemplo que um casal está discutindo, sendo que amanhã eles têm que mudar de outro país. Então, digamos que amanhã é um processo muito que vai passar por imigração, tudo mais, e imagina se eles estão brigados. É uma situação que realmente é complicada, sendo que fixo em um lugar, você não tem, às vezes, essa problemática, né? Você pode ter os seus passos, ter o seu tempo, e às vezes esse tempo no nomadismo a gente não tem, a gente precisa lidar com a situação. Eu acho que o maior desafio nosso
é a questão de saber se comunicar efetivamente. Então, a parte da comunicação acho que é algo essencial, assim. E eu acho a questão que aflorou muito mais é a questão, talvez, do perdão e da renúncia. Porque a gente percebe que nessa dinâmica, a gente tem que deixar de lado muitas das, às vezes, picuinhas, coisas pequenas, por conta de um cenário mais difícil. Então, a gente lida mais com o externo, como sendo a dificuldade, né, o desafio, do que o nosso próprio relacionamento. Então, a gente acaba, entre nós, decidindo, né, ter mais parcimônia, ser mais paciente. Então, é um exercício muito interessante que a gente tem que tomar justamente por conta desses desafios, né? Eu acho que a gente já tinha uma lógica de que, assim, para nós, especialmente porque a gente tem um casamento, né? A gente assumiu um compromisso sério, tipo assim, civilmente, enfim, religiosamente também, no nosso caso, que para nós é fundamental. A gente entende que casamento também é renúncia. Então, algumas vezes, a gente precisa se encontrar no meio do caminho. O Lucas tem que abrir mão de um pouco, eu tenho que abrir mão de um pouco, e a gente tem que se encontrar ali no meio do caminho que faz sentido para os dois. Isso vale para tudo, desde de escolha de destino, desde escolha de apartamento. Por exemplo, um exemplo de uma coisa de dia a dia, assim, que é um perrenguinho para quem viaja de casal. A gente trabalha e a gente tem as nossas rotinas de trabalho separadas, os nossos clientes, os nossos compromissos. E às vezes dá choque, por exemplo, de reunião. Então, eu tenho uma agenda com bastante reuniões, o Lucas também tem uma agenda com bastante reuniões. E aí é um probleminha que a gente precisa lidar, às vezes, no dia a dia, porque a gente tem que ter isso esquematizado, né? Então, a gente tem uma agenda de reunião compartilhada, a gente precisa respeitar muitas vezes o horário do outro, até porque às vezes mesmo em ambientes separados também, a gente também sente a questão da dinâmica mesmo de trabalho da casa, né? Então, pô, horário de refeição, a gente prioriza fazer as refeições juntos, porque às vezes vai ser o único momento do dia que a gente vai sentar para ter uma conversa, um diálogo, alguma coisa assim. Então, tudo isso a gente coloca na conta quando a gente está fazendo uma rotina em casal, assim. A dinâmica do apartamento. Antes a gente ficava muito em estúdio, depois a gente começou a ver que isso era um problema, porque a gente tem reuniões, aí toda vez era aquilo. Você vai ter reunião aquele horário? Ah, mas eu já marquei. Ah, mas agora eu vou ter que desmarcar a minha. Ou tenho que sair para um café para fazer uma reunião, porque o Lucas já tinha uma agendada. E aí a gente isso começou a impactar, inclusive, nas nossas escolhas. Então, pô, então vamos priorizar ficar em apartamento que tem 2 ambientes separados, porque a gente não tem essa problemática, a gente não atrapalha tanto a nossa rotina. E aí a gente foi fazendo isso, sabe? Mas acho que o perrengue do dia a dia ficou mais fácil por conta disso que o Nando falou. Como a gente se conhece há muito tempo, tem muita coisa que já está implícita, a gente não precisa falar. Eu já sei o que o Lucas gosta, ele já sabe o que eu gosto. A escolha de destino já passa por esse filtro. A gente já sabe, por exemplo, o Lucas tem um estilo que prefere cidades menores. Eu gosto do agito da cidade grande, mas para o Lucas é um pouco incômodo ficar muito tempo num lugar que é muito agitado, que tem muito estímulo, que tem muita movimentação. Então a gente equilibra essa balança. A gente ficou em Londres um tempão, que é uma cidade que eu amo, que não é uma cidade que o Lucas ama muito, assim. E aí o que a gente faz? Não, então nos próximos destinos eu abro um pouco mão, a gente escolhe destinos que são cidades menores, que eu sei que para ele vai fazer mais sentido, que ele vai se sentir mais, né, melhor. E aí depois a gente procura um outro destino que também possa me agradar mais, ou enfim, aí a gente vai fazendo esse jogo e acaba que todo mundo fica feliz, né? Porque no final das contas a gente vê que as experiências são sempre boas, sempre para um lado quanto para o outro. Exato. E para complementar isso só, vocês falaram que vocês têm os estilos um pouco diferentes, mas que vocês também são sócios e que vocês já fizeram algumas adaptações. E aí, assim, uma pergunta só que eu queria para complementar esse assunto, se vocês têm alguma estratégia para equilibrar essa questão de trabalho e relacionamento. Porque, assim, quer queira, quer não, tudo bem que vocês trabalham em coisas diferentes, mas vocês acabam tendo a mesma empresa. Vocês vivem junto, vocês dividem o mesmo apartamento, vocês fazem tudo junto. Vocês conseguem meio que separar isso? Tipo, agora a gente vai trabalhar. Ah, não, agora a gente vai fazer um rolê, enfim, vai viver a nossa vida de casal. Vocês conseguem fazer essa separação, assim? Legal. Essa pergunta é super interessante porque a gente percebe que a parte nosso lado de organizar as coisas, planejar, a gente tem que usar tanto para o trabalho quanto também para a parte pessoal, sabe? No começo a gente deixou isso fluir mais e com o tempo a gente começou a perceber que o trabalho começou a subir como prioridade maior do que o nosso próprio relacionamento, o tempo juntos, né? Então a gente, não, vamos organizar isso. E aí a gente até brinca, né? Que é engraçado, mas a gente tem algo na agenda, tem um evento na agenda que é o Ah, tempo só nós dois. Então a gente passa um tempo, às vezes uma noite ou um dia inteiro que a gente separa só para a gente discutir, conversar.
E a gente já tinha um ritual, né, de casal, que normalmente na sexta-feira a gente sempre comprava um vinho para tomar juntos, comer com uma mesa de frios e tal. Então já era uma coisa que vinha sendo feito naturalmente, só que a gente começou a perceber que isso estava deixando de acontecer. Às vezes, marca reunião com o cliente, mas não, a gente coloca como prioridade, ó, não rola reunião nesse horário, é um horário para gente. Então, Deixou bloqueado na agenda mesmo. isso, deixou bloqueado. Então, acho que a agenda, para nós, funcionou muito, tanto para a parte de trabalho, de ver, tem uma reunião aqui, talvez sugerir para o cliente um outro horário, para não ficar fazendo reunião no mesmo Wi-Fi, né, por conta de separar lugar, espaço. Então, isso já otimizou a parte do trabalho e a parte pessoal também. Então, a gente coloca eventos pessoais também na agenda para separar tempo para a gente e para eventos também de passeios, né, lugares que a gente quer conhecer, a gente já coloca na agenda e deixa separado. Acontece também, tipo, que os assuntos às vezes acabam, logicamente, como é isso, né? Como a gente vive 24 horas por dia, a gente conversa de absolutamente tudo, inclusive de trabalho, porque ele também é meu colega de trabalho. Então, uma das coisas que eu acho que é mais difícil, que a gente ainda está aprendendo a fazer, não tem uma resposta pronta para isso, é a questão mesmo da conversa, de quando talvez a conversa de trabalho passe mais do ponto, tipo, a gente fala muito mais de trabalho nos horários que a gente não está trabalhando. E aí isso a gente está tentando se cuidar para não fazer tanto, porque às vezes, por exemplo, a gente se pega às vezes no final de semana falando de problema de trabalho. E aí quando a gente se dá conta, a gente fala, pô, não, né? Fim de semana, vamos descansar, deixa para segunda-feira a gente resolve. Então isso a gente ainda está aprendendo como fazer, que eu acho que essa parte é bem complicada. Vocês quase fazem isso, mas sabe uma coisa que eu faria se eu fosse nômade de casal? Eu tiraria mini luas de mel durante as viagens, então, né? Que é mais ou menos o que vocês fazem na sexta-feira. Pô, por exemplo, eu tô aqui, eu tô em Da Nang, né, que é uma cidade super linda e tem um monte de resort. Nossa, eu super pegaria, sei lá, um dia, né, pegaria um resort pra passar uma mini lua de mel, tipo, com a minha namorada, com a minha esposa, alguma coisa assim. Pô, a gente é nômade, né, a gente tá em lugares tão incríveis. Pô, tira um dia, né, faz aquela coisa, tipo, de turistão mesmo, de lua de mel, alguma coisa assim, acho que pode ser interessante. Ótima ideia, vou Mas eu acho adorar. que essa questão de turista, tu comentou agora do turismo também. Eu acho que quando a gente vai para um lugar que é bem turístico, tipo uma cidade grande, uma capital, a gente acaba se distraindo também com as questões turísticas, e é legal, aí a gente consegue esquecer tudo, né? Esquece o trabalho, a rotina, e aí eu acho que no momento do turismo, a gente vira namorado de novo, digamos, e não o casal que divide apartamento e vocês ainda que dividem o negócio, né? É interessante. Vocês sentem isso também? Concordo, eu concordo super. Isso para mim faz muita diferença mesmo, assim, porque, querendo ou não, a gente optou mesmo por ter uma rotina mais fixa durante a semana, de segunda a sexta, porque a gente fez testes, assim, aquela coisa do tipo, vamos ter uma rotina mais solta, e daí de fim de semana a gente trabalha, ou enfim, trocar de repente um pouco dos dias. E eu vi que, pelo menos pra gente, não funcionou tanto, porque a gente gosta da organização bem planejada. Então a gente gosta de ter uma rotina mais certinha, tipo, segunda, sexta-feira. E aí, uma coisa interessante sobre rotina é que a gente gostou muito de estar também no fuso europeu, que está algumas horas à frente do Brasil, mas não tantas, porque a gente liberou um turno do dia, então a gente tem a manhã livre, completamente livre, para a gente fazer o que quiser, descansar, sei lá, fazer qualquer coisa. E à tarde e à noite a gente trabalha em horário comercial do Brasil, até porque eu atendo os meus clientes muito em real time, né? Eu preciso estar ali em tempo real com eles. O Lucas nem tanto, mas eu preciso bastante. Então a gente optou por manter mesmo essa janela. E aí, fora desses horários, os nossos horários de descompressão, da gente fazer o que a gente quiser. E aí, com essa questão também de turismo, o que eu senti, assim, isso já foi até papo de terapia, gente, que quando a gente fica em cidades que a gente tem mais proximidade com a natureza, então cidades que são menores ou que estão mais próximos, às vezes, de montanha, que é uma coisa que a gente gosta muito, eu senti que a nossa qualidade de vida aumentou muito, porque parece que fazer isso já meio que a nossa cabeça descansa automaticamente, porque eu acho que o ritmo da cidade grande, de cidades muito movimentadas, faz com que a gente fique muito distraído, e isso é um fato, porque a gente se distrai muito com muita coisa, mas é muito estímulo. E eu sinto que o meu cérebro não consegue descansar 100%. O Lucas, então, nem se fala, porque já não é a vibe dele. Então, né, a gente sentiu, né, especialmente quando a gente estava em Montenegro, nossa, a gente sentiu uma diferença muito grande com isso, assim, porque parecia que final de semana que a gente saía do apartamento e a gente ia para ver o mar, ou ficar perto de montanha, ou ficar no silêncio, nossa, recarregava a nossa bateria, assim, num nível, e aí a gente sentiu que isso faz sentido para nós, assim, então, por exemplo, eu não sou muito fã, mas eu vi que isso é meio que necessário, sabe, tipo, para equilibrar a balança em alguns momentos.
E aí o Lucas acabou, né, vendo que isso faria sentido, então a gente tenta fazer isso, né? Sim, além de. Aqui a gente tem outras dinâmicas também, né? Então a gente tem essa questão de trabalhar juntos, empresa, tem o nomadismo e ao mesmo tempo também é home office. Então tem essa questão, tipo, dentro de casa, o lugar onde também é o descanso, também é o Também é trabalho. trabalho. E aí, quando a gente fala também de nomadismo, às vezes a gente não pode escolher coisas assim, que é o melhor cenário, eu quero um escritório separado para mim. Às vezes não, às vezes é a mesa que está dentro do quarto e você precisa sentar ali, é o lugar que você dorme, então a gente tem que ir adaptando, né? E quando a gente sente isso, realmente é de lugar mesmo, né? Aqui a gente não conseguiu um espaço talvez separado, é um lugar, é um estúdio, por exemplo. A gente começa a perceber que, pô, é melhor a gente sair um pouco mais, ir para mais café, sair, ficar mais em parque, porque a gente sente mais pressão dentro de casa, né? Justamente porque é trabalho ali, você não consegue descansar direito em É. casa, né? E aí, então, acho que vai de lugar mesmo. A gente vai sentindo, vai, né, igual eu falei, que é verdade, comunicação, né? Então, a gente vai se falando, tipo, olha, Muito, tô sentindo, né, muito pesado aqui, que tal a gente sair e tal. A gente vai se percebendo, assim, vai entendendo e vai ajustando, né? Uhum. E uma pergunta, eu como casal agora também, né, no caso diferente, porque como eu conheci ele na estrada, né, e a gente, cada um com seu estilo já, então eu sou muito sociável, e ele já não é tanto. Então, assim, eu saio com os meus amigos, né, ontem foi a despedida da Thaís, ele não vai, porque ele não gosta. Então, assim, a gente tem as nossas rotinas, ele vai pro café, fica o dia inteiro, eu não sou muito de trabalhar em café, né, e vocês têm também essas rotinas separadas? Vocês saem, tipo, um não tá afim de ir no bar, mas né, o Lucas não quer ir no bar, mas a Ellen quer ir no bar. E aí vocês vão separados ou vocês vão negociando e não vão? Ou vão pra ficar um pouquinho? Como é que vocês fazem? É engraçado isso, que tem uma rotina em específico que é todinha do Lucas, que é mercado. Gente, eu odeio fazer mercado. É uma coisa que eu odeio com todas as minhas forças é fazer mercado. Mercado é um negócio assim que, olha, eu vou arrastada. A não ser que seja um mercado, nossa, gigantérrimo, que tem coisas incríveis, daí eu vou querer ir junto. Mas isso é uma coisa, né, por exemplo, que a gente optou porque a gente viu que não é produtivo. Eu vou no mercado, eu vou ficar apressando, me deixa mal-humorada, eu me irrito facilmente. Então, assim, a gente viu que era mais, né, adequado. O Lucas ele já sabe, ele já tem a manha, e ele é mais econômico também, eu perco um pouco a mão no mercado, então é melhor ele ir, ele tem um pouquinho mais de manha para isso. Mas eu acho que se tratando de lazer e de tempo livre, assim, nossa, é muito difícil um momento que a gente saiu separados, assim, porque aí tem isso, a gente tem muita sintonia, assim, acho que por estar junto há muito tempo também, acaba que os nossos gostos também são muito parecidos, e acho que até nem porque um foi convencendo o outro, mas acho que foi uma coisa bem natural mesmo, assim, acho que talvez a gente também se deu tão bem, talvez porque a gente tem gostos muito parecidos, então a única coisa que, assim, que eu abro um pouco mão é porque a minha bateria social é bem maior do que a do Lucas. Então, o Lucas é desse perfil, ele é muito mais introspectivo e a bateria dele esgota um pouquinho mais rápido. Então, quando eu vejo que a bateria dele está esgotando, é um momento, tipo, é um timing que eu já sei que dá pra gente dar uma segurada, de repente já dá pra ir pra casa. E a gente também tem uma questão que, assim, não é uma super limitação, mas como a gente faz tudo muito a pé, ou a gente está sempre, tipo, de transporte público, tal, a gente não tem um carro, né, para se locomover, a gente também limita muito até onde o nosso corpo aguenta. Então, a gente foi entendendo, né, de um e do outro, assim, quais são os nossos limites. Então, tem dias que o Lucas está mais cansado, que eu já vejo que ele começa a reclamar um pouco mais, e, pô, às vezes eu até queria ir num outro lugar X, mas eu vou falar, não, tudo bem, a gente vai outro dia. E eu prefiro sempre estar com ele, assim, tanto pela questão de ter alguém para compartilhar, porque eu gosto disso, a gente gosta de ir nos lugares e ter essa troca e comentar um com o outro e tal. Então a gente realmente gosta de partilhar os momentos de lazer, até porque, como a gente fica enfurnado trabalhando grande parte da semana, é o momento que a gente tem de relaxar em nós dois, a gente faz bem pro nosso casamento, faz bem pro nosso relacionamento. Então a gente não abre mão, assim, né? A gente sempre tenta se encontrar no meio do caminho. E é isso, a gente também, amigos, assim, os nossos amigos são, tipo, basicamente são todos amigos que conheceram a gente já casal, pelo menos os da estrada, né? Os da vida nômade. Então, acho que não tem esse cenário, né, em que a gente sai separados, assim. É engraçado, né, gente? Mas a gente faz tudo muito junto. Eu sei que é meio louco isso, mas é porque realmente são muitos anos, tipo, são 10 anos que a gente se conhece. É muito difícil a gente fazer alguma coisa Sim, esse separada. ponto é interessante, até falei que era um ponto interessante a gente tocar mesmo, porque
acho difícil, né? Porque a maior parte dos casais, e se a gente for ver assim, até quando não é nômade, né? Às vezes tem rotinas diferentes, né? Tem No Brasil a gente tinha rotinas diferentes. Tinha. Mas a gente saía diferente, assim, encontrava amigos, amigas minhas, que às vezes não são amigos do Lucas, eu encontrava lá diferente. Mas acho que na estrada, acabou que os amigos ficaram muito no Brasil. Então, os amigos que a gente tem hoje, tipo aqui, a gente, por exemplo, vai sair com o Jairo, que é um amigo da Vida Nômade, um amigo da comunidade. Então, e a gente vai sair juntos, né? Então, acho que é mais difícil a gente ter esse desencontro. Normalmente, nossas amizades são a gente vai e sai juntos, né? Dificilmente a gente sai separados, né? A gente não tem amizade A separada. não ser que o amigo peça por alguma coisa assim, uma conversa, né? Mas É porque a gente tem prazer em viver juntos mesmo. a gente gosta. Na verdade, eu ia perguntar exatamente sobre isso, vocês já responderam. Mas eu ia falar que a vida do solteiro, ela é difícil. Porque a gente tem que lidar os relacionamentos, os amigos, lidar um pouquinho com a solitude, às vezes, com a solidão. E a gente tem tudo isso. E aí, uma coisa que eu sempre percebi é isso. Por estar sozinho, muitas vezes eu acabo encontrando mais pessoas, e, enfim, acabo me relacionando com mais pessoas quando eu estou viajando. Eu já viajei em casal e também já viajei com amigos. E eu já percebi que quando a gente tá com outra pessoa, geralmente a gente não se expande tanto, não conhece tantas pessoas, a gente fica naquele mundinho, tá? Então isso é uma coisa que eu percebi muito de mim, pelo menos. Não sei como que a Sofia encara isso. Sim. E aí eu ia perguntar isso, né? Como é que são as amizades de vocês? Como é que vocês fazem amizades? São todos casais? Ou vocês vão encontrando as pessoas e as pessoas às vezes se sentem desconfortáveis ou não de, por exemplo, sair, tipo, sei lá, o Jairo, por exemplo, que tava solteiro, sair com vocês que são um casal. Tipo, vocês sentem, tem uma certa dificuldade de vocês fazerem amizades ou tá tudo bem, assim, e tá tudo certo? Vou até perguntar pra ele se ele se sente incomodado. Vou falar com ele. A gente acha que não, né? Nunca falou nada, né? Nunca falou nada. Mas sim, isso é bem interessante. Isso é um fato. A gente percebe que a gente é muito, assim, na nossa zona de conforto. Eu acho que a gente fica muito confortável. Porque como a gente se dá muito bem, tipo assim, tá legal aqui, entendeu? A gente não tem muito essa coisa do... que é mais difícil pra gente furar essa bolha e, tipo assim, dar um passo pra frente, ir lá pra conhecer alguém e ter esse esforço. O Lucas já tem uma personalidade, tipo assim, um jeitinho que é mais na dele. Então, já é um esforço a mais, inclusive, pra ele, pra gente fazer. O que nos ajudou muito, e aí a gente fez alguns amigos por conta disso, foi o Free Walking Tour. O Free Walking Tour foi uma coisa que a gente foi bem inesperado, assim, a gente participou, né? A gente foi em vários. E nos Free Walking Tours a gente fez muitos amigos, pessoas que a gente tem contato até hoje, que a gente acabou reencontrando em outro país depois, tipo, completamente aleatório. Então, foi um cenário que a gente falou, pô, isso aqui é interessante. Então, é algo que a gente prioriza fazer quando a gente realmente chega num país, a gente quer conhecer o país, a gente sabe que é uma estratégia interessante, inclusive para conhecer outras pessoas. Os nossos amigos, a maioria, grande maior parte deles, são amigos que a gente conheceu na estrada, assim, da vida nômade, né? São os amigos que a gente foi conhecendo nesse tipo de formato. E porque um fala pro outro, que conta pro outro. Nossa, já aconteceu algumas vezes. A gente ficou em Berlim por conta disso, porque uma pessoa que conhece a gente da internet, que nunca viu a gente pessoalmente, nos indicou para um pet sitting, né? Para cuidar de uma casa que as donas estariam viajando e a gente ficou lá para cuidar da gatinha. Então, assim, são coisas que acontecem na vida nômade porque a gente faz essas conexões tanto no Instagram, que facilita muito, tanto também, né, pessoalmente, tal, que a gente foi conhecendo dos rolês de Frocking Tour, de turismo e tudo mais. Então, acho que é mais isso, né? O que você acha? Eu concordo. Muitas das coisas que a gente vai falando, conversando, a gente, né, concorda com muita coisa. Eu acho que é justamente isso. E antes eu comentei sobre a questão da tomada de decisões, né, e divisão de tarefas. Aí eu tô curiosa, porque tá sendo bem legal de ouvir vocês, porque vocês têm essa perspectiva do casal, né, vocês já se conheciam, já eram casados, começaram a viajar juntos, né, e eu como conheci, né, meu namorado, e a gente tá aqui aprendendo agora, né, se descobrindo como cada um funciona. Então eu comentei sobre essa questão de tomada de decisões, que como eu me estresso muito, ele faz essas escolhas, e aí, claro, ele mostra, né, ele nunca escolhe nada, ele vê as opções e me mostra, aí juntos a gente define, né. Então, assim, a gente acaba dividindo algumas tarefas, né, então ele fica responsável por essa parte, eu fico responsável por outras. Na casa também, né, às vezes teve um momento que ele cozinhava mais quando a gente estava na Europa, então ele que cozinhava, porque eu estava dando aula, aí eu acabava a aula, a comida estava pronta, ai, coisa boa. Então, assim, essas coisinhas da tarefa do dia a dia, né, como é que vocês fazem? Vocês dividem responsabilidades
do dia a dia, da escolha de apartamento, da pesquisa de apartamento, pesquisa de voos, tarefas do dia a dia, vocês dividem ou acontece, assim, vai sem querer acontecendo as divisões? Como é que faz? A gente tem. Acho que o principal ponto quando a gente fala de casal, né, igual você falou, é essa parte da comunicação para entender quais são os potenciais, qual é a dificuldade de cada um e qual que tem mais habilidade, né? Então, igual você falou, para você é muito estressante pesquisar e tudo mais. Então, para ele, não. Então, por que não passar para ele? Poderia ser. E aí, outras coisas, eu sou mais habilidoso nisso. E aí, as responsabilidades vão sendo, né, naturalmente designadas por conta de habilidade mesmo, né? Personalidade e tudo mais. Com relação a roteiros, a Ellen, ela é mais ágil, porque inclusive o trabalho dela muitas vezes acaba sendo isso, né, de muita pesquisa, por conta da assistência digital, né, ela precisa às vezes fazer pesquisa para cliente, então essa parte de gestão de tarefas e agilidade ali nas telas e tudo mais, ela também gosta, né, você tem prazer Sim. em pesquisar roteiros e tudo mais, então ela que normalmente vai desenhando, e aí, igual você falou, depois ela me mostra, tem essas opções aqui, tem essas possibilidades e tudo mais, a gente senta para realmente definir, analisar para poder decidir juntos ali, né? E aí, com relação a, acho que outra... O mercado, tu falou o mercado, que tu gosta de ir no mercado, então é tu que vai no mercado, a Ellen, tu vai junto com o Lucas ou na maioria das vezes, assim, o Lucas vai e eu fico aqui em casa arrumando as coisas? 99,99% das vezes é ele vai, eu fico em casa arrumando as coisas. Geralmente é isso. Mas aí tem a questão também, por exemplo, a questão de habilidade, igual o Lucas falou. Financeiro é um negócio que, assim, eu não gosto de fazer. Não é a minha praia, não é a minha vibe. É a matéria que eu sempre fugi na faculdade, sempre foi contabilidade financeira, eu sempre fugi dessa parte. Então, eu detesto, gente, não vinga. Então, a gente decidiu que ficaria por responsabilidade do Lucas. Inclusive, depois que a gente juntou, né, as empresas e tal, decidiu ficar com uma empresa só, foi melhor ainda, porque aí ele consegue fazer a gestão tudo num lugar só. E a gente olha, por exemplo, para financeiro hoje, para nós, na nossa realidade de casal, é tudo uma coisa só. Então, facilitou muito, porque daí eu entendo que casais que se encontram na estrada ainda tem, com certeza, né, no início ainda tem as coisas muito separadas, e logicamente, porque, né, logicamente que tem um tempo ali. Mas como a gente está junto há 10 anos, casada há 4, para a gente não fazia sentido manter coisas separadas. Então, a gente enxerga tudo como uma coisa só. Isso facilitou muito a nossa gestão financeira, organização, tudo assim mesmo, né? E aí, eu fico, por exemplo, com a questão de tarefa doméstica, desde antes do nomadismo, a gente já era muito parceiro de dividir essas questões. O Lucas nunca teve problema com isso. Então, né, porque eu sei que às vezes, não sei, eu imagino que os homens na vida nômade já são muito mais, né, assim, muito mais ligados nisso, bem mais tranquilo de lidar, porque são homens responsáveis, já têm uma rotina, né, sozinhos, assim como homens que moram sozinhos. Mas no nosso caso também, assim, mesma ideia. Então, a gente divide muita coisa doméstica, né? Tipo, a limpeza. Até porque nós dois somos muito chatos, assim, com organização. Eu era personal organizer, né, gente, antes da vida nômade. Então, assim, se tem uma coisa que me incomoda é a organização de casa, assim, é um negócio que eu não consigo ficar num ambiente bagunçado. E o Lucas também é meio neurótico com limpeza. Então, assim, poeira, sujeira, não dá. A cabeça dele não funciona se a gente estiver num lugar que tá sujo. E aí isso ajuda muito, porque como a gente tem isso muito parecido para os dois, é natural nosso. Então, pô, eu, por exemplo, tô ali na cozinha, tal, cozinhando. Eu não consigo simplesmente parar as coisas e trabalhar e deixar tudo bagunçado. Para mim é ilógico, não faz sentido. Então a gente acaba que é muito parecido, né? Então, pô, tem dia que eu tô na correria, tá mais difícil para mim, é o Lucas que vai pra cozinha. Ele vai fazer as refeições e tal. Tem dia que para ele tá mais tranquilo, vai ser eu que vou fazer. Geralmente ele tem uma rotina muito mais flexível, né? A minha rotina é um pouquinho mais engessada. Então, tem dia que eu vejo que ele pega o aspirador de pó e ele vai aspirar a casa. Não precisa falar, tipo, é algo que a gente não verbaliza, entendeu? A gente já tá muito conectado, assim. Então, um acaba fazendo, o outro acaba fazendo depois, né? Acho que volta na questão da comunicação, né? Como a Da gente sintonia. já viveu casado, né, local fixo, e não nômade, a gente já tinha esse fluxo e funcionou sempre, né? Mas eu acho que quem se conhece depois é casal e é nômade, acho que é sempre importante estar verbalizando. E eu, assim, pensando no nomadismo em si, eu acho que quanto mais engessar, pior, sabe? Justamente porque é muita coisa mudando e sempre está sendo que adaptar, porque a palavra do nomadismo é adaptação, né? Adaptação. Uhum. Então, acho que você, por exemplo, na comunicação com
com o outro, né? Falar assim, vamos fazer sei lá, tô pensando em inglês, né? Schedule, né? Tipo, montagem, né? Uma escala, né? Uma escalinha. Tipo, Pensando em inglês. Que bom que eu não sou a única que faço isso aqui nesse podcast. Obrigada, Lucas, por me apoiar. Então, assim, é um dia sim, um dia não, tipo, invertendo. Às vezes, com algumas pessoas pode funcionar, mas eu acho que pode até piorar. Eu acho que nesse quesito vai mais a questão de relevar, né? Tipo, eu acho que é uma coisa pequena. Se eu posso lavar agora, eu vou lavar agora. Se eu posso fazer o almoço, tô mais de boa agora, eu vou fazer o almoço. Então, eu acho que dá para ir levando de forma mais leve, assim, eu acho que é o melhor caminho, assim, sabe? Eu acho que quanto mais vocês falam, mais eu desanimo de tentar ser um nômade em casal. Porque, assim, quase tudo reflete nisso. Eles já se conhecem há 10 anos. Não vamos te desanimar, Nando. É uma construção, eu acho que é super possível. Até porque, ó, esse é um papo que eu tava... Vou citar a minha psicóloga. Eu falei para ela que eu ia citar ela aqui, porque calhou muito de um assunto que eu falei ontem na terapia, e é muito o que a gente está falando aqui hoje. Foi uma das perguntas que a gente refletiu ontem na terapia, como o nomadismo fortaleceu, assim, o nosso casamento, impactou no nosso relacionamento. E aí, o que a gente estava discutindo? De que o nomadismo potencializa demais as coisas. Então, como a gente passa muito tempo e a gente precisa acertar muito as coisas, assim, rápido, digamos assim, porque os cenários mudam muito rápido, a gente lida com muitas coisas externas, assim, fatores externos que exigem muito da gente. Internamente, na nossa relação, a gente acaba, eu pelo menos, e o Lucas, a gente foi se tornando cada vez mais flexível, cada vez mais compreensível, a gente foi abrindo mão um pouco, assim, de umas chatices que a gente tinha individual, para que, tipo, as coisas entre nós fluam mais, porque quando as coisas, tipo, tem alguma coisa emperrada entre a gente, ela meio que transborda para todas as áreas, assim, entendeu? Tipo, acaba impactando demais, então a gente acaba se tornando um pouco mais compreensivo, até mesmo dentro da relação, assim, a gente acaba olhando para o outro com um olhar um pouco mais, assim, paciente, a gente acaba relevando muita coisa, e a gente percebe que no longo prazo, isso tem um efeito muito positivo, porque aí agora, por exemplo, que passou 2 anos, que a gente olha para trás e a gente fala, nossa, eu mudei muito, assim, para melhor mesmo, né? Do que eu acho que assim, que eram coisas assim que eu vi que incomodavam o Lucas muito no começo, da forma como eu agia, às vezes como eu reagia a certas situações. E hoje eu sou muito mais tranquila, assim, tipo, não sou tão reativa quanto eu era antigamente. E foi um processo que a vida nômade foi nos ensinando. Então, ao mesmo tempo que sim, tem essa coisa da gente se conhecer há muito tempo, eu também imagino que os casais que começam na vida nômade vão amadurecer naturalmente, assim, vão ter que amadurecer o relacionamento muito mais rápido do que num cenário normal, porque a gente vive num cenário muito instável, sabe? Então, Eu acho que a gente já cantou bola aí de uma coisa para os casais nômades, né? Terapia é importante. Tá na fase. A sim, gente já falou no último live sobre isso. Se você é nômade solteiro, com certeza. Se você é nômade casal, mais ainda, porque ela falou, potencializa muitos sentimentos, você tem que se adaptar, você vai ter que se adaptar ao outro. E às vezes vai precisar de ajuda psicológica, né? Então, principalmente a gente já tá, tipo, quem é nômade solteiro e já tá há muito tempo na estrada, você já tem seus cacuetes, já tem suas rotinas, já tem o seu estilo, e vai ser mais difícil realmente se adaptar a outra pessoa. Então, você vai precisar abrir mão de muita coisa. Vocês já estão acostumados, porque vocês já vivem juntos há 10 anos, então é muito mais fácil para vocês. Então, assim, para quem tá começando e tá ouvindo aqui a gente, inclusive, se você vai entrar num relacionamento como nômade, ou se você tá num relacionamento novo e acha que esse relacionamento já vai virar nômade, já vai virar nomadismo, saiba que as coisas vão se potencializar e você vai ter que lidar com muito perrengue, vai ter que lidar com isso o tempo todo. Sugiro que já procure ajuda desde o início, que a chance do relacionamento continuar é muito maior. Eu já ouvi histórias de muitos nômades que deixaram de ser nômades justamente porque o nomadismo potencializou muitos problemas, né? Então acho que é importante ficar de olho. com certeza. Eu tô fazendo uma pseudoterapia aqui, né? A Ellen e o Lucas estão comentando, eu tô quase tomando notas. Porque, né? Informações muito úteis aqui sobre relacionamento, sobre dia a dia, rotina. Não é terapia, mas é terapêutico. Isso, uma das boa. coisas que a gente estava comentando, que eu falei na sessão de terapia, e eu vou deixar também essa brecha para pessoas que estão em relacionamentos também possam refletir, que eu achei bem interessante. A minha psicóloga estava falando sobre a questão de, por exemplo, muitas vezes, quando a gente mora com os pais ainda, eu acho que talvez em algum momento da vida vocês já ouviram isso, que os pais falam assim, ai, com seus amigos você é super paciente, você nunca se irrita, você nunca briga, mas dentro de casa, tipo, se irrita facilmente, né? Às vezes a gente explode mais com as pessoas que moram com a gente
Porque com os amigos a gente às vezes é muito mais cuidadoso. E aí é muito porque a gente sabe que na família, quem mora com a gente vai continuar nos amando, né? As pessoas vão continuar tendo seu pai, sua mãe, seu irmão, sei lá. E com os de fora, com os amigos, se o amigo encher o saco, se você for um pé no saco com ele, pode ser que uma hora ele simplesmente não seja mais seu amigo. Então você vai acabar perdendo aquela relação. Como que isso se traduz na vida nômade? O Lucas acaba sendo meu esposo, a pessoa com quem eu vou compartilhar a vida. Tem essa coisa do, pô, ele me ama, apesar dos meus defeitos e tudo mais, mas também é uma relação que passa por isso também, de ser o meu amigo, de ser, tipo, o meu suporte, o meu apoio. E aí, parece que inconscientemente você acaba desenvolvendo essa coisa de ser muito mais cuidadoso também, porque você não quer perder aquela relação leve do dia a dia. O amigo do dia a dia, para além do parceiro, né, enfim, amoroso, tudo mais, tem o sócio de trabalho, todas as outras funções que ele acumula por estar compartilhando 24 horas do dia dele comigo. E aí a gente acaba, acho que inconscientemente eu fui, né, fazendo isso, de, pô, ser um pouco mais paciente para não estragar essa coisa da leveza do dia a dia, né? Então, de forma consciente ou inconsciente, às vezes a gente tem que pensar um pouco nisso também. Pô, será que vale a pena eu ficar criando caos ou ficar criando discussão por conta de umas coisas pequenas, coisas assim menores que a gente pode resolver conversando, ao invés de criar um problema e aí a gente ficar, né, naquela coisa chata ali do dia a dia, porque vocês estão debaixo do mesmo teto. Dá para sair? Dá, mas vai ter que voltar para dormir em algum momento. Então, tipo assim, a gente vai ter que, uma hora vai ter que conversar sobre esse assunto. Então, enfim, mais ou menos isso. Só complementando só essa questão de motivação, né, Nando? Eu acho que é um ponto importante, sim. E do jeito que a gente fala, para a gente é muito prazeroso, né? Mas talvez para uma pessoa que está solteira e está pensando em ter um relacionamento dentro do nomadismo, parece mais desafios do que coisas prazerosas, né, do dia a dia, né? Não é perfeito também. Obviamente, não é perfeito. Mas justamente isso, né? O desafio de estar com outra pessoa é o que nos motiva, né, em um objetivo final. Então, em vez da gente ir sozinho, a gente consegue sempre aquela dinâmica, né, de a gente consegue ir mais longe juntos. Então, a gente pode, né, tá vivendo sozinho e tudo mais. Mas uma coisa interessante nossa, nós dois, né, se a gente fosse, a gente já pensou sobre isso, né? Nós dois sozinhos, a gente seria nômades separados. Tipo, eu seria nômade, a Ellen seria nômade sozinha. E a gente chegou à conclusão que não. Então, é uma questão assim que quem está nos ouvindo, né, às vezes é casal, já é casado, ou não também, e às vezes tem essa questão de tipo, será que sozinho eu seria nômade? Eu não teria coragem, a Ellen não teria coragem sozinha. Pra mim seria muito mais desafiador. Eu acho que eu não toparia, assim. Tipo, eu admiro vocês que viajam sozinhos, porque eu acho incrível. Eu não conseguiria, gente. Eu jamais conseguiria. Então... Exato. A gente fala sobre isso, é admirável, né? Porque quando a gente olha para dentro, a gente fala, nossa, eu não teria essa coragem. Só que junto, a gente topa. Então, a gente decidiu isso somente juntos. Então, a gente chegou muito longe por conta disso. E as experiências que vieram a partir disso, vieram porque a gente estava junto, era casal. Então, pode ser um ponto de virada para alguém também, né? Mas, Lucas, eu tenho uma questão para te falar. Eu, né, solteira há muito tempo também. Meu último ex-namorado foi um tempão atrás. E eu sempre fui muito independente, já tinha morado fora 2 vezes antes de começar realmente a ser nômade. Então, eu sempre viajei sozinha, né? Eu fiz os meus intercâmbios tudo sozinha. E aí, eu sempre dizia assim, imagina morando com alguém. Eu nunca tinha morado com um namorado, nunca. Imagina morando com alguém, nunca que eu ia conseguir. Eu não sei como vocês fazem isso. Eu sou vocês o contrário. Eu não sei como vocês conseguem ser nômade morando junto. E aí, de repente, foi acontecendo, a gente se conheceu e foi indo, e fomos viajando juntos, e vamos, né, a gente começou a viajar junto depois que a gente se conheceu, né, começamos a ficar juntos, e aí foi rolando e foi fluindo, e a gente percebeu que a gente é muito parecido como vocês, principalmente em relação à limpeza e organização, que nem vocês, assim, e aí... E foi muito interessante, aí hoje em dia nossa, que legal, mas acho que deu certo também, porque deu compatibilidade, talvez. Então, Fernando, eu não sei, tem isso, né? Teve uma compatibilidade. Exato. E aí, hoje em dia, eu penso assim, que bacana, como é que eu tinha esse pensamento? Então, assim, ó, Ellen, Lucas, né, não, eu acho que, né, se um dia numa outra vida, vocês forem solteiros, numa outra vida, vocês podem tentar ser nômades sozinhos. E eu acho que vai dar certo. Eu realmente, eu falo assim, eu não sei se eu daria o passo de coragem. Eu acho que talvez depois
eu me adaptaria, conseguiria, tudo mais. Mas o fato é que, como a gente começou juntos, eu acho que a gente vive num formato, né, que pra gente foi muito leve. Então, assim, a gente não enxerga com peso, assim, tudo na vida, né? Não o nomadismo em si. Eu digo assim, a relação, compartilhar juntos, desde quando a gente morou fixo, né, amor? Uhum. A gente sempre, desde que a gente casou, a gente sempre falava isso pro outro, assim, tipo, pra gente não fazer do nosso casamento uma coisa rígida, pesada, cheio de, assim, sabe? Coisa muito deveres, um negócio assim, pra gente tentar tornar sempre a nossa rotina, o dia a dia o mais leve possível no que fosse, né, no que a gente conseguisse. Lógico que a gente discute, lógico que a gente discorda, não é perfeito não, gente, a gente tá aqui falando das coisas boas, mas assim, a gente também tem as nossas discussões, a gente também tem os momentos que a gente vai entrar em desacordo, só que a gente sempre prioriza para que, tipo, beleza, discutiu, mas a gente vai ter que sentar para resolver. Não é assim, discutiu e ele deixou solto no mundo. Porque daí a gente consegue dialogar, entender, pô, isso aqui foi legal, esse jeito que você falou não foi interessante, isso aqui, tipo, você podia ter refletido um pouco mais, tenta entender o meu lado. Então a gente sempre tenta voltar de novo, no mesmo ponto que o Lucas falou, conversar. Se a gente não dialogar, comunicação. E sem citar nomes e sem fazer fofoca, uma coisa que você falou faz muito sentido. Eu conheci casais nômades que viraram casais e viraram nômades e rodaram nômades e terminaram um relacionamento. Estranhamente, e na verdade tem tudo a ver com o que você falou, eles deixaram de ser nômades. Então talvez o nomadismo realmente era uma coisa do casal, era um sonho do casal. Depois terminou o nomadismo, a coisa acabou. Tipo, não continuaram mais com o nomadismo. Então, assim, sem citar, né? Mas eu conheço alguns casais que são exatamente por isso. Então, é uma coisa interessante que vocês citaram. Interessante. Mas, enfim, continuando aqui a nossa pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a sensação de lar, que acho que isso é uma coisa interessante até para perguntar para vocês que viajam como casal. A gente eu conheço muitos nômades solteiros, eu sou nômade solteiro, e assim, a gente viaja às vezes de qualquer jeito. Então, assim, às vezes a gente vai pegar um apartamento legal, às vezes a gente vai ficar num hostel, às vezes vai fazer mochilão, às vezes vai pegar um estúdio, ou às vezes vai pegar um quarto compartilhado. Enfim, a gente não tá tão preocupado assim com uma sensação de lar, porque a gente tá o tempo todo rodando, tá conhecendo gente, e às vezes a gente vai tentar economizar também quanto a isso. Eu queria perguntar para vocês se, como casal, vocês tentam priorizar um pouquinho essa sensação de ter um lar. Ou seja, na hora de escolher o Airbnb, ou o apartamento, a hospedagem, tentar pegar um que vocês se sintam mais em casa. Enfim, se vocês têm alguma rotina que vocês fazem para se sentir mais em casa, algum objeto que vocês fazem se sentir mais em casa. E se vocês já passaram algum perrengue, tipo, de reservar um lugar completamente errado. Tipo, putz, fiz muito errado de reservar esse lugar, ou, putz, a gente pegou um hostel e errou muito, ou um quarto compartilhado e errou muito, assim. Queria saber um pouquinho disso, essa sensação de lar. Por você serem uma família, né? Eu acho legal a gente entender um pouquinho disso, porque é uma visão diferente do nômade solteiro, né? Porque o nômade solteiro é vida louca. Vocês não, acho que vocês têm um pouquinho mais essa sensação de lar por serem um casal, uma família, né? Com certeza, né? Eu acho que tem essa questão. Acho que na escolha da hospedagem, a gente fala assim, a gente, igual, voltando, né, a questão do minimalismo, eu acho que isso é um ponto-chave, porque a gente está constantemente questionando prioridades. Então, isso já é comum nosso, assim, do dia a dia, perguntando, precisa disso, precisa daquilo, talvez isso aqui não faça tanto sentido, né, prioridade na minha vida. Eu gostaria de uma decoração desse jeito, isso aí a gente não releva, essa questão de decoração e tudo mais. Obviamente que é um plus, então a gente deixa isso com baixa prioridade. Se for um apartamento bonito, ok, beleza, mas a gente vai mais pela prioridade do nomadismo em si. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cozinha, precisa ter as coisas, né, faca, tudo para preparar os alimentos. Isso a gente já definiu juntos, né? Então, quais são as prioridades? Assim, a gente já sabe, né, mais ou menos o que precisa ter, e a gente já alinhou isso. Então, justamente a Ellen, quando ela vai fazer o planejamento e tudo mais, ela já faz um filtro, né, das hospedagens, justamente tendo essas coisas que precisam ter, né? E aí eu acho que assim, a gente tem uma régua que eu acho que assim, o que pega muito na escolha se vai sentir se a gente vai se sentir em casa ou não, tem a ver também com o estético, né? Então, tipo assim, a forma como o apartamento é. Para nós, acho que isso se traduz muito em não ser um lugar muito poluído visualmente. A gente prefere pelos apartamentos que são mais minimalistas, assim, que tenham menos coisas. E a gente prioriza muito essa questão, por exemplo, da luz natural, de apartamentos que não sejam muito escuros, porque ele pode ser até apertadinho, mas se ele for ajeitadinho, não for poluído, tiver uma boa iluminação natural, para a gente já tá assim, nosso cérebro já tá em paz, a gente já se sente bem. Então a gente não é muito exigente com isso, mas a gente
tenta ao máximo respeitar essa máxima. Quando a gente abre um Airbnb, assim, é muito sintonia, porque a gente abre um Airbnb que a gente vê que tem um pouco, a pessoa pesou um pouquinho a mão, é assim, automático dos dois. A gente fala, não, pula. Porque a gente sabe que a poluição visual vai incomodar um pouco, assim, porque a gente realmente é do menos. Daí eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil, porque geralmente os Airbnbs são menos, eles têm menos coisa, menos quadro, menos decoração. Geralmente a galera segura um pouco a mão. Então, pra gente acaba sendo um processo um pouco mais fácil. E aí, acho que a questão, assim, da sensação de lar também, ela passa muito por como a gente muda as coisas quando a gente chega no lugar. Então, às vezes, a gente chega, a gente vê que tem algumas coisas ali que, pô, sei lá, visualmente não faz muito. A gente esconde. A gente bota dentro do guarda-roupa, fecha a porta, deixa lá dentro. É muito real. Né? Muito real. Então, a gente acaba, tipo assim, depois a gente volta pro lugar de novo. Então, a gente dá uma mexida, guarda algumas coisas. E daí, pra gente, a gente já se sente bem, assim. E tudo é experiência. Então, a gente acaba, né, vivendo vários formatos. Um Airbnb que a gente errou muito, que essa hora que o Nando fez a pergunta, eu já pensei, já me deu 3 tipos de arrepio. A gente errou muito no Airbnb no Peru, gente. A gente ficou em Lima, num apartamento, porque, olha, meu Deus, que arrependimento. Se arrependimento matasse, olha. Era um apartamento que, assim, era muito barato, a gente deveria ter desconfiado. Depois a gente pega a manha, né? Que quando tá muito barato e as fotos estão muito bonitas, é porque tem alguma coisa errada. E aí a gente, nas fotos parecia tudo ok. Quando a gente chegou lá, simplesmente não tinha uma mesa para a gente sentar ter uma refeição, porque só tinha uma bancada com umas banquetas de plástico horrorosa. Então, o Lucas tinha que trabalhar numa mesa com cadeira de escritório, que nas fotos parecia incrível, mas na prática a cadeira era toda quebrada, assim, torta. A cadeira era torta. E ela sobe e desce, né, a altura. Só que dela não tinha isso, ela só desce. Ela ficava lá no chão Mínimo. e eu com as mãos acima, assim, né, o cotovelo. Dinossauro T-Rex, assim, ó, trabalhando. Gente, só de lembrar, me dá triste de arrepio. Eu trabalhava da poltrona da sala, numa mesinha de centro minúsculo, então eu ficava assim, sabe? Tipo, os braços esticados trabalhando, horrível. A cama não era confortável, a cama era pequena. E aí a cereja do bolo era o chuveiro, que assim, a gente tentou remediar. Quando a gente chegou, a gente foi tomar um banho, o chuveiro esfriou em 30 segundos. A gente falou, tá com problema. Contatamos o host e tudo mais, pedimos, né, para eles verificarem, e eles falaram que estava com problema no aquecedor e chamaram uma pessoa para resolver. A pessoa foi resolveu meia boca. Ela falou que ela não ia trocar o aquecedor, porque na verdade a dona do apartamento não estava no Peru, não ia ter como fazer aquilo agora. A gente passou 2 meses tomando banho em 5 minutos, que era o tempo que durava Ai, a não água quente. acredito. 2 minutos. Eu tomei banho, lavei cabelo na água fria, né? Todas as vezes, porque eu não consigo lavar esse cabelo enorme, Nossa. cacheado em 2 minutos, é impossível. E aí a gente passou 2 meses tomando banho frio. A gente era inexperiente, com a cabeça que a gente tem hoje, logicamente que a gente teria ido embora na primeira semana. A gente teria contatado o suporte do Airbnb e teria vazado. Mas, nômade de início, a gente ainda tava com aquela sensação de tipo assim, pô, sabe quando você tá com a sensação de que o host tá fazendo um favor para você? Sendo que não é, né, gente? A gente tá pagando caro por aquele serviço. Então, assim, hoje a gente jamais teria ficado. Mas na época, né? Então foram assim, 2 meses de perrengue que a gente. Estressinho, né? Nossa, A gente acaba ficando Nossa. estressado. A gente estressou muito. isso influencia um pouco no relacionamento, né? Querendo ou não, estando juntos, né? Nesse caso ali, a gente fica, tipo, um se olhar pro outro e tá com a cara fechada, assim, Mal-humorado. e tal, né? Então a gente. Terrível. Esse foi o nosso aprendizado more, assim, que a gente falou, não dá. Airbnb é inegociável, ele é a nossa prioridade número 1. Então, assim, tiver que, né, o nosso gasto maior hoje é com hospedagem. A gente paga mais caro para ficar confortável, porque a gente sabe que a gente não vai viver bem. Então, assim, não tem como abrir mais mão disso, sabe? E eu acho que a cumplicidade do casal faz vocês superarem esses momentos, né? Que talvez muito casal iria estressar, às vezes iria terminar. Acho que o fato de vocês estarem juntos, o fato de vocês serem super cúmplices do outro, acho que acabam, tipo, talvez vocês, hoje, não sei, mas hoje vocês olham e dão risada, e beleza, tipo, vida que segue, né? A gente tava fazendo piada, porque senão a saúde mental não ia aguentar. Então a gente era rir pra não chorar, gente. Era rir pra não chorar. A gente fazia piada mesmo, senão. E tu comentou que vocês ficaram 2 meses, agora me deu essa curiosidade. Quanto tempo normalmente vocês ficam? Porque eu acho que essa sensação de lar também tem a ver com quanto tempo a gente fica. Se é 2 semanas, a gente não faz muita coisa no apartamento, né? Qual que é a duração? Inclusive, isso é algo que mudou.
E aí, pelo fato da gente viajar em casal, isso é interessante. Quando a gente ficou na América do Sul, a gente passou entre 2 e 3 meses em cada destino, com exceção do Chile, que a gente ficou um pouco menos. Mas a gente já tinha essa concepção de ficar entre 2 e 3 meses. Só que aí, na prática, o que aconteceu? Eu não me adaptei, porque para mim era muito tempo. E aí, por exemplo, na Colômbia, em Buenos Aires, a gente ficou 3 meses. E eu já falei pro Lucas, eu acho 3 meses muito, porque, enfim, para mim já cria uma sensação esquisita, assim, de tipo, repeteco. Tipo, eu tô vivendo as mesmas coisas, parece que eu tô entrando num looping, assim, que, não sei, Já ficou entediada, talvez. Isso. Então a gente entendeu que isso seria. A gente sentou para conversar e a gente falou: ó, a gente passou o ciclo inteiro da América do Sul fazendo 2 a 3 meses. Você topa, quando a gente for para a Europa, a gente fazer um mês? Testar, a gente ficar esse tempo que a gente vai ficar na Europa fazendo um mês? O Lucas teve que pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, mas no final ele concordou. Então, é aquele negócio da vida nômade, né? De viajar em casal. Ele teve que abrir mão para poder viver isso, porque para ele 3 meses é muito mais confortável, tipo, né? Para o Lucas é muito mais tranquilo. Então, ele abriu mão para a gente poder fazer esse teste. Daí acabou que, por exemplo, agora que a gente está fechando quase um ano aí de Europa nesse ritmo, a gente já está sentindo a necessidade de desacelerar um pouco de novo. Porque daí a gente já vê que é melhor dar uma esticada para a gente dar uma relaxada maior. Então, a gente está planejando os próximos passos baseado em ter um pouco mais de tempo de estabilidade em lugares. Então, passa por isso também, uma hora do jeito dele, né, do jeito que é mais confortável para ele, uma hora do jeito que é mais confortável para mim. Aí agora a gente tem que jogar a bola pro outro de novo para todo mundo ficar feliz. Mas acho que tem uma questão também de destino. Vocês nunca pensaram nisso? É que tem alguns lugares que a gente se sente mais, que tem mais coisas para fazer, tipo cidades grandes, talvez, e aí a gente quer fazer mais coisas, e aí tem cidades pequenas que a gente não quer ficar 2 meses, um mês já tá suficiente. Então, de repente, tem isso, né, também, às vezes. E fica já chato, um mês já tá chato, já quero ir para outro lugar. Mas aí fica um mês em Istambul, não é suficiente. Em Istambul tu tem que ficar 3, 5 meses. Tem isso. Acho que tem isso também, né? Tem isso. É que, como a gente é de primeira viagem, né, a gente já tá no início aí do nomadismo, a gente sente que tudo é muito novo ainda, né? Então a gente tem uma noção, tipo, eu sei que aquela cidade é pequena, pode ser que não tenha tantas coisas, mas quando a gente percebe a experiência de outros nômades de outros lugares do mundo, às vezes é surpreendente, né? Então, às vezes uma cidade grande, uma capital, você chega nela, só tem prédio, todo mundo trabalhando, não tem nada de interessante fazer. E às vezes uma cidadezinha, no meio da Tailândia lá, é super movimentada, cheio de coisa para fazer, porque tem outras comunidades lá, então a gente fica meio nisso, né? Eu, pelo menos... Não tem nada pra fazer na nossa ótica, tá? Que Isso, bem claro. Quer dizer, a cidade é enorme, mas ela vai ter muita coisa urbana, rolê urbano, balada, essas coisas que pra gente não fazem sentido. A gente é do rolê histórico, a gente é velho, a gente gosta de ir em museu, a gente gosta de passar horas lendo coisa em museu, é nosso lazer favorito. Então, se não for pra gente ficar fazendo isso, provavelmente a gente vai estar ao ar livre. Então, aí tem que ser uma cidade que tenha parque, ou, igual eu falei, por exemplo, Montenegro nos surpreendeu muito porque a gente ficou muito próximo do mar, junto com montanha, que pra gente é incrível. Então, qualquer caminhada que a gente fazia de 15 minutos era, tipo assim, uma descompressão enorme, porque pra gente estava perto da natureza. E eu não sou, gente, olha como a vida nômade muda. Eu não sou da natureza, eu sou total do prédio, do rolê urbano. Mas passar um tempo, né? Tipo, igual a gente tá falando aqui, um mês, no meio entre cidades grandes, por exemplo, que são muito movimentadas, nossa, para mim, assim, fez um bem para minha saúde mental que eu não imaginava, que eu julgava que eu ia odiar. E acabou que fez super bem na prática, assim, fez muito bem para minha saúde mental mesmo. Que legal isso de experimentar, né? De ter a chance de experimentar lugares diferentes. E pensando nisso agora, eu vou fazer a minha última pergunta, que é em relação, na verdade, tô curiosa para saber os próximos passos de vocês, né? Os próximos destinos, porque vocês já estão na Europa há um ano. E aí, vocês já têm planejamento para 2025? Conta aí para nós um pouquinho. Fatos que tem gente vindo para a Ásia, hein? E citaram aí, cidadezinha pequena na Tailândia, não sei o quê. A gente tem gente procurando por Chiang Mai aí, hein? Não vou falar nada, mas... Ou Da Nang, será? Da Nang, no Vietnã. Nossa, Lucas ia amar Da Nang. Já vou falar isso. Tem montanha, tem praia, é uma cidade tranquila. Quer dizer, tranquila mais ou menos, né? Mas eu acho que o Lucas vai adorar Da Nang. É top. Tem que anotar.
Gente, 2025 tá incerto, porque assim, a gente estava planejando muito Ásia. O nosso roteiro era América do Sul, Europa, Ásia, porque daí a gente já ia estar aqui, daqui para Ásia, mais um pulo, né? Então, assim, nem que a gente ficasse direto, a gente até pensou nessa possibilidade, de ficar 2 anos, assim, mesmo na estrada diretão. Só que aí, alguns fatores vão, né, no meio do caminho vão pegando. Então, a gente tem, tipo, a questão médica, a gente também tem uma questão que a gente está pensando cada vez mais, assim, sobre ficar de uma forma um pouco mais permanente em algum lugar. Será que isso seria possível? Criar uma base em algum lugar? Então, a gente está, assim, avaliando possibilidades sem nada definido. O que é muito louco também, porque há 2 anos atrás a gente já tinha um ano inteiro para frente definido. Às vezes não tinha passagem e tal, mas a gente já sabia exatamente o que a gente queria. Esse ano tá um blur grande, assim. Então a gente tem possibilidades. Decidido mesmo, a gente não tem nada. Então a gente só E sabe que faz a gente está parte, por né? aqui nesse momento. E aí os nossos parentes perguntam, né? Nossa família e tal. E aí, quando você vem pro Brasil e tal, daí a gente tá, gente, não é migué, assim, a gente realmente ainda não tem data. A gente vai decidir, calma. Dá um pouquinho mais de tempo. A gente vai decidir. Exato. Ai, que legal, gente. Mas é isso aí. E não tem regra, né? A gente sempre fala aqui, não tem regra. Cada um tem o seu estilo. Às vezes nós temos ciclos diferentes, às vezes a gente se planeja, às vezes a gente quer ser espontânea. É isso aí, né? E a gente estava falando dessa questão do lar, da casa, dos apartamentos. A gente não vai entrar aqui na nossa conversa hoje sobre mala, mas eu quero fazer uma perguntinha, né, que também tem a ver com apartamentos, né, com as nossas rotinas, assim, que é uma pergunta que eu sempre faço pro Nando e já, né, faço pros convidados, que é o que vocês carregam que é inusitado. Vocês carregam alguma coisa? Na verdade, vamos fazer diferente, porque o Nando. Essa pergunta é pro Nando, né? O que mais te carrega inusitado? Não, para vocês vocês carregam alguma coisa inusitada que acaba sendo útil na rotina de vocês, que vocês queiram carregar por alguma razão? O Fernando sempre tem uns exemplos. Tu tem mais algum hoje para nós, Fernando? Tem, mas deixa eles falar o deles primeiro. Tá, eu vou falar o meu, que não sei se é muito inusitado, mas assim, igual a gente comentou, nós somos muito minimalistas, então a gente carrega muito pouco. A gente realmente vive com a mochila de 10 quilos, mochilão, né, com roupa e tudo mais, e a nossa mochila de ataque, que é a mochila da frente, com notebook e coisas pessoais. E é isso, a gente não carrega mala despachada nem nada. Então, a única coisa que eu comecei a carregar de mais inusitado nos últimos meses foram 2 livros físicos, porque eu carrego o iPad para não ter livro físico, né? Que era essa a ideia. Só que aí, gente, eu senti falta de ter um livro físico para sair um pouco da tela. Então, foi algo que, até em terapia, eu entendi que isso seria importante, de fato, para minha saúde mental, para minha qualidade de vida. Então, tive que abrir mão de um calçado, deixei um calçado para trás para poder carregar um livro. Olha que orgulho! Orgulho! Tá vendo? Muito bom. Muito Então, bom. não só um, mais 2. Então, um livro que eu comprei mesmo lá em Londres, que inclusive é em inglês, o que ajuda também na questão da língua, né? Que a gente faz muito sentido. O Orgulho da Teacher. E um livro que eu ganhei de presente. Então, tem até uma memória afetiva também, que foi uma pessoa que me deu. Então, tô carregando aí umas gramas a mais por conta disso. E o Show. Lucas? Bom, pensando aqui, no mais inusitado, a minha mochila da frente, na verdade, é a que carrega a maior parte das coisas, cabo, Tranqueira. adaptador, tranqueira, todas as tranqueiras vai para minha mala, né? Aí, que é uma mochila pequena, então eu tenho que levar tudo, né? E uma das coisas que a gente já comprou, inclusive antes de sair Nômade, não foi uma coisa que a gente comprou no caminho, né? Foi um repetidor de sinal de Wi-Fi. Eu nem sei se todo mundo vai saber exatamente o que é, né? Mas a gente pensou nisso, pô, o Wi-Fi é muito importante pra gente, pro trabalho, né? Então, e se a gente tá num Airbnb e o sinal é ruim? Então a gente colocou esse e se na cabeça, ficou com isso na cabeça, meu Deus, não dá, tipo, eu vou ficar trabalhando da cama porque o Wi-Fi tá no quarto, meio impossível. Então a gente comprou e levou na mala. A gente ficou levando e às vezes eu questionava, por que eu tô levando isso aqui que a gente nunca usa? Ele queria se desfazer várias vezes e eu que não deixei. E a minha mala bufando, né? Aí teve um dia que a gente teve que usar, e depois outro depois, então já foi usado útil. 2 vezes. Então é útil, inclusive. É inusitado, mas é útil. Mas é interessante. Eu lembro, inclusive, uma vez que eu fiquei na Turquia por um mês, eu peguei um apartamento, falava que tinha Wi-Fi e tudo mais. Tinha Wi-Fi, só que o Wi-Fi pegava só na janela, porque o dono, o roteador ficava do outro lado da rua, porque os apartamentos eram perto, né? Então ele tinha um roteador do outro lado da rua. Então, se eu queria usar a internet, eu tinha que chegar perto da janela, senão não funcionava a internet. E aí, ó, nesse caso,
repetidor seria sensacional, porque eu poderia deixar o repetidor na janela e ele iria espalhar o Wi-Fi por toda a minha casa. Então, assim, eu já cogitei várias vezes. Inclusive, tem alguns roteadores com VPN embutido, tem umas coisas bem legais, né? Que eu acho que são. Alguns tem chip de 3G já, para que você pode. De 5G, né? Que você pode colocar. Assim, tem umas interessantes, tá? É um produto que eu cogito comprar. Mas, falando de coisas inusitadas, todo mundo sabe que eu tenho um monte de coisa. Falei várias coisas aqui. E uma coisa que eu não falei ainda, que eu carrego há bastante tempo, é um liquidificador. Esse liquidificador eu comprei porque uma vez eu fui para Bali e lá em Bali eu tomava muito smoothie de banana com blueberry. E eu amo blueberry, quem me conhece sabe que eu gosto muito de blueberry. E aí eu lembro que eu pensei, puxa, mas por que eu não faço smoothie de blueberry em casa? E aí eu descobri que tinha esse liquidificador, que é um liquidificador super pequeno, tá? Não é nada grande, que é o BlendJet. É uma marca super famosa lá nos Estados Unidos e tal. Então ele é portátil, ele é do tamanho de um copo, um pouco maior que um copo. Ele é USB-C, então eu consigo carregar em qualquer lugar. E eu consigo fazer meus smoothies em qualquer lugar que eu estou. Então, assim, duas coisas que eu gosto muito: smoothie de banana com blueberry e suco de melancia. São as coisas que eu mais uso ele. Adoro ele. Mas ele tá pesando bastante na minha mala. Então, assim, eu cogito em algum momento talvez me desfazer dele. E até, não sei, assim, se alguém quiser comprar, não sei, a Sofia falou que tá querendo fazer uns smoothies aí, algumas coisas. A gente pode até negociar esse aí, Sofia. Falando nisso, Sofia, você tem alguma coisa inusitada que você tá carregando aí também, ou não tem mais? Tenho. Eu comprei semana passada um elástico para fazer exercício físico. Então eu tô carregando elástico agora. Né, novidade. E é bom que não pesa muito, não ocupa muito espaço, qualquer coisa eu posso colocar ao redor da mala, pronto, ou coloco no bolso, não pesa. Mas eu tô achando que eu vou começar a carregar um liquidificador, porque eu acho que a gente vai fazer negócio aí, Fernando. Conversar. Eu acho que eu vou... De você, eu me desfiz dos meus elásticos. Mas eu comprei uns muito ruins no Brasil. E aí eu tava só carregando eles e eu acabei me desfazendo e joguei fora. Mas era inclusive um negócio inusitado que eu ia falar em algum próximo episódio. Eu tô contando aqui porque eu já joguei fora. Então, você que tá ouvindo a gente, pra você que ouviu a gente até aqui, se você tiver algum objeto inusitado na sua mala, manda áudio, manda comentário pra gente, que a gente tá muito curioso de saber. Se você quiser participar do podcast, mandando comentário, mandando áudio, mandando reclamação, fique à vontade. A gente tem nosso perfil no Instagram, que é o The Nomadic Club. Esse podcast ele tá hospedado lá no YouTube, que você pode colocar. Se você está ouvindo aqui no YouTube, você pode colocar seus comentários. No Spotify tem comentário também. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda um e-mail no podcast@thenomadic.club. Então fiquem à vontade para mandar qualquer comentário. E a gente vai fazer um episódio final com perrengues, né, Sofia? Você pode contar um pouco como é que vai ser, né? Isso aí, gente. Se vocês quiserem, né, também fica o convite aí pro Lucas, pra Ellen, pra quem tá ouvindo, quiserem mandar pra gente um áudio de até 1 minuto, ou escrever, né, se não quiser mandar áudio, tá tudo bem, contando um perrengue da vida nômade ou de vida de viajante, né? Conta um perrengue pra gente, um perrengue engraçado, dramático, não interessa. Conta um perrengue pra gente e a gente vai selecionar os melhores pra ler no último episódio dessa temporada. Nossa, então, a gente vai aguardando. Ansiosos. E o último episódio tá chegando da primeira temporada, hein, gente? Então, quem quiser mandar, manda o quanto antes, porque a gente vai ler e vai usar isso nos nossos episódios. Lembrando que também o podcast está hospedado no thenomadic.club/podcast. Então, se você quiser acessar todos os episódios, ver como se conectar, ver todas essas informações que a gente falou, estão todas lá também. Enfim, a gente espera que você possa compartilhar o episódio, que você possa comentar, enfim, que vocês todos tenham gostado. Ellen e Lucas, estou muito feliz de ter ouvido todos esses conselhos de vocês. Eu acho que me ajudou muito. Provavelmente ajudou a Sofia, que agora é nômade casal, né? Então, para ela é mais importante do que para mim. Espero poder encontrar vocês na estrada. Então, assim, fiquei muito feliz com tudo que vocês compartilharam. Já falei para vocês que eu sou muito fã de vocês. E espero poder compartilhar momentos aí de viagens com vocês durante sim, essa rotina nômade aí. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de compartilhar. Foi incrível, adoramos falar. A gente fala demais, então nos desculpe aí se a gente passou muito do tempo, mas foi um prazer. A gente espera muito encontrar vocês dois, Nando e Sofia. A gente espera se encontrar num destino, viu? Um prazer falar com vocês, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas, Ellen, por estar aqui com a gente, dividindo muitos conhecimentos. E, bom, enfim... e mais uma questão. Os arrobas de vocês. Vocês têm o Instagram de vocês, né? Sim, super fácil. @2najornada é o Instagram que a gente compartilha. Quer dizer, o Lucas é low profile, tá, gente? Então, se eu não postar, ninguém posta naquele Instagram. Então, mas a gente, de vez em quando, a gente tá postando lá.
Ah, legal. Então tá. Então eu acompanho vocês já, né? Então a gente vai se falando nas redes sociais enquanto a gente não se conhecer presencialmente. Muito obrigada e os ouvintes também, obrigada por ouvirem e aguardamos mensagens de vocês.